Quando fala fulano é modelo, o que vem na sua cabeça? Uma moça alta, magra, que anda assim. A gente não anda assim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. A gente anda assim, ó. O pastor Paulo anda assim, ó. Então, as pessoas estão numa busca frenética para atender um apelo social, para chegar no modelo. E aí puxa aqui, arruma aqui, tira aqui, ajeita aqui, e fica nessa busca, e a pessoa acaba perdendo a identidade. Tem um programa na Discovery, no canal Discovery, que muitas pacientes chegam lá e falam: eu não quero ser eu quero ser fulana, eu estou atrás de uma referência. E às vezes, irmãos, é uma figura de desenho animado, às vezes é um ídolo, é uma figura que não é ela, é uma busca. E a pessoa então, ela não faz uma dieta para a saúde, mas para buscar uma referência de modelo social. Isso é perda de identidade. Foi a área que Satanás mais bombardeou a vida de Jesus, foi na identidade. Se tu és filho de Deus, questionando a origem, a filiação da pessoa de Jesus. Então é muito importante. René Descartes, ou o francês René Descartes, ele é dono daquela frase: eu penso, logo. Era mais simples antigamente, não era? Hoje não, mudou, o padrão subiu, né? Se você não estiver conectado nas redes sociais, você não existe, mesmo que você pense. Se você não tiver muitos likes, se você não tiver visibilidade, se você não tiver socialidade, você não existe. Irmãos, quem não tem um celular hoje não existe. Ele não existe. Ele não tem identidade. E antes de existir o celular, a pessoa existia. Agora não existe mais. A minha sogra uma vez disse: vai chegar um dia que cachorro vai ter celular. Então a coisa, ela está complicando. As pessoas precisam ser vistas, enxergadas, ter visibilidade, sociabilidade. Elas precisam ter likes, precisa curtir, para que ela exista. Antigamente não. O René falou o seguinte, é um filósofo francês: eu penso, então eu sou. Agora, para eu ser, eu tenho que estar conectado. E quem não está conectado, irmão, não existe. Não existe. Então, nossa identidade em Deus, vamos abrir em Efésios 2:10, capítulo 2, verso 10. Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás está dando para ouvir? Tá? Beleza. Daqui a pouquinho essa chuva vai passar, em nome de Jesus. O ano passado eu repreendi tanta chuva, que estava chovendo demais. Ela ficou um tempão sem chover lá em Belém. Ela ficou magoada comigo, eu fiz as pazes com ela. Agora ela está nessa lua de mel aí, mas daqui a pouco vai. Efésios 2:10. Pois somos o quê? Feitura. O que é feitura, irmãos? O que vem na sua cabeça? O que acompanha o sinônimo dessa palavra? Obra-prima. Quando a palavra está dizendo que nós somos feitura dele, está dizendo nós somos moldes, moldados. O molde é ele, a forma, o modelo é ele. Nós somos feitura dele. Então você é parecido com Jesus. Amém? Você é parecido, porque você veio do molde dele. Porque, irmãos, pensa comigo aqui agora, usa a sua inteligência, sua razão.
Quando Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, cabeça, tronco e perna, existia homem na terra? Que imagem é essa? De onde ele puxou essa imagem? Ah, da internet, não existia ainda. Do Google, também não. Existia um projeto desde antes da fundação do mundo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Essa feitura, essa modulação, esse molde, somos feitura dele, de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus. Preste atenção, que não é Jesus Cristo, porque Cristo veio antes de Jesus. Estou confundindo vocês? Não. Dá para entender? Posso seguir? Sério mesmo? Quando eu falo que Cristo é antes de Jesus, vocês entendem. Jesus só foi Jesus a partir de Maria, tá certo? Homem, Cristo, tá bom? Eu espero que eu não esteja bagunçando, porque cada colocação que a Bíblia faz acerca de Cristo Jesus, Jesus Cristo, Cristo ou Jesus, está dando uma identidade específica, bem específica, tá? Então, querido, nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para é finalidade, para as boas obras. Você foi criado, moldado, numa identidade, parecido com Jesus, para produzir boas obras. Amém? Agora, quando vem essa palavra boas obras, a gente volta para o kardecismo. Eu preciso fazer caridade, dar uma cesta básica, visitar um doente. Amém? Glória a Deus. Os espíritos são melhor que nós nesse aspecto. Às vezes os maçons estão melhor que nós. Mas toda boa obra que Jesus fez foi o molde, o modelo que nós fomos colocados dentro da forma. Uma vez eu comprei uma máquina grande, de fazer qualquer objeto de plástico. Por exemplo, aquela tampinha lá, ó, da tomada, tá vendo? Ela produzia. Tiara de cabelo, ela produzia. Qualquer objeto de polipropileno, ela produzia. Mas a máquina em si, ela não produzia. Ela precisava de quê primeiro? Molde. Aí eu fui atrás de um moldador. Aí ele produziu os moldes para a máquina produzir. A gente colocava o produto a granel, o polipropileno, ele derretia, entrava no molde e saía o objeto pronto. Então fabricava milhares dessas pecinhas aí por dia, desde que tivesse um molde. O nosso molde é Jesus Cristo. Nós fomos modelados na pessoa dele. Quando os filhos de Israel, os hebreus, quando os hebreus saíram do Egito, Deus manifestou grandes sinais, as 10 pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, foi muitos milagres. Todos esses milagres, eles estavam atendendo uma necessidade do povo. E todo milagre é para atender uma necessidade humana. Mas quando chegou no Sinai, no Monte Sinai, aí Deus parou o povo. Moisés, para aqui nessa campina, nessa planície, porque agora não vai ser milagre. Eu vou dar uma identidade. Eu vou me identificar. Eu vou mostrar quem eu sou. Irmãos, e foi um momento único na história da humanidade. A Bíblia diz que o monte, é um monte enorme, ele fumegava, e trovões, relâmpagos, raios, fogo, o povo ficou com medo, e Moisés entrou no meio desse fogaréu,
para poder receber de Deus essa identificação. Eu acho interessante que quando Moisés entra lá, o povo estava morrendo de medo lá embaixo. É natural, irmão, você vê um monte, uma rocha pegando fogo, e trovoadas, e raios, e relâmpagos, sem chover. Aquilo era uma coisa estarrecedora. Aí Moisés, querendo atender a Deus e acalmar o povo, ele falou assim: não temais, não temais. O Senhor está fazendo isso para provar o coração de vocês e para colocar temor. Mas espera aí, Moisés, não temais e coloca temor, como é que funciona isso? Eu tenho um coração só, mas ele está dizendo: vocês precisam não ter medo, mas ter temor. Amém? Nós temos intimidade com Deus, mas temos temor a Deus. E Deus ali então imprime uma identidade naquele povo. Ele diz: vocês são povo único, propriedade peculiar, povo exclusivo. Vocês são uma nação exclusiva, povo único. E Deus ali então imprime no Sinai, ainda que muitos milagres já tinham sido feitos, agora não era uma questão de milagre. Irmãos, tem hora que nós temos que esquecer do que Deus pode me dar e do quem Deus é na minha vida. Nós não podemos andar atrás do Senhor assim, pedinte: Deus, eu quero ter intimidade. No tempo desse, o Senhor falou comigo: separe amanhã esse dia de jejum. Falei: bem, beleza. Aí fui buscar os alvos, busquei em Deus e os alvos. Deus emudeceu, e eu passei aquele tempo orando. Amanheceu o dia, e começou o dia, eu não comi nada. Falei: Deus, os alvos, jejuar para quê? Jesus disse: essa casta não sai senão com jejum e oração. Eu não ia mexer com casta nenhuma. E Deus ficou mudo, irmão, e eu jejuei o dia todo. Quando foi à noite, eu fui entregar o jejum. Eu falei: Deus, eu nem sei para que eu jejuei, mas está aqui a oferta. Ele foi: para isso, para você ter comunhão comigo. Você não vai jejuar só para me pedir as coisas, só para Deus curar fulano, para te dar sabedoria. Isso ministrou muito meu coração, irmão. Foi muito bom Deus ficar calado. Eu tenho agonia quando eu pergunto as coisas para Deus, Ele não responde. Mas até no silêncio Deus tem um propósito, amém? Então ali no Monte Sinai, Deus deu a cada pessoa uma identidade, a nação uma identidade. Deus deu um projeto social, fiscal e religioso, de fé, no coração daquele povo. Eles saíram dali sabendo quem eles eram. Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. É interessante que Pedro, ele repete esse texto aí em 1 Pedro 2,9. Só que em 1 Pedro ele dá um motivo: para quê? Para anunciar as riquezas daquele que vos libertou das trevas para a sua divina luz. Nós fomos libertos das trevas, amém? E nós estamos na luz. Efésios 1, verso 11, vamos ler até o 14. Paulo joga um pouco mais de luz aí nessa história. Nele, Efésios 1, 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
em quem também vós, depois de ouvirdes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse linguajar de Paulo, irmãos, ele é mercantil, é imobiliário, está falando resgate de propriedade, tem um penhor de herança. Isso na linguagem americana, para quem tem imóvel nos Estados Unidos, é muito mais fácil de entender, sobre penhor de bens imobiliários. Paulo está usando essa linguagem, ou seja, ele está dizendo, você não pertence a você mesmo, você tem um dono, você tem uma casa, você tem um Senhor, você tem uma identidade, você tem uma vocação, você tem um propósito, você tem um destino. Você não existe só para respirar, comer, trabalhar, beber e dormir. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluias. E nós nos identificamos com Deus no Espírito, porque na carne não há identidade. Por isso que a gente morre e vira pó. Irmãos, o Martinho Lutero, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que a morte, ela tem uma máscara feia, que amedronta todo mundo, mas por trás da máscara tem uma realidade, que é a eternidade com Deus. Só que nós ficamos olhando para a máscara, a gente tem medo da máscara da morte, mas na verdade, a nossa identidade, a nossa identificação, ela está na nossa natureza, recriada, remoldada, regenerada em Cristo Jesus. Ou seja, o propósito da sua vida é mais do que respirar, do que cumprir um tempo aqui na terra. Mais dia, menos dia, irmãos, nós vamos sair daqui, mas nós temos uma casa eterna, amém? E Paulo fala, consolai uns aos outros, com essas palavras, porque ninguém gosta de perder ninguém. A gente fica preso aqui nessa vida. Uma vez eu perguntei para um irmão, eu era muito novo, e ele já era uma pessoa já mais experiente, chamado Seu Jaime. Eu falei, Seu Jaime, o senhor tem vontade de ir para o céu? Ele falou, não. Eu falei, por que, Seu Jaime? Que eu gosto de pescar. O apego dele, irmãos, era na pescaria. Ele ficou apegado com aquilo. A gente estava indo pescar, nós dois, na caminhonete dele. Eu era muito novo nessa época, e ele já tinha uns 50, 60 anos. Aí eu pensei, será que eu estou errado e ele está certo? É melhor pescar do que ir para o céu. Sabe por quê, amado? Nós temos um propósito, diga propósito. Eu tenho um propósito aqui na terra. Para onde nós estamos indo não tem obras, não tem empreendimento, lá não tem o que fazer, jejuar, buscar a fé, lutar com o diabo. Lá está resolvido o problema. Nosso problema é aqui, e parte da nossa identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? A crise que Jó enfrentou, ele enfrentou uma crise de identidade. No meio da crise, irmãos, nossa identidade vai embora. Jesus nunca perdeu a identidade. Ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele falou, não, não preciso, nem só de pão o homem viverá. Ah, se tu és filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir lá no Jordão, esse é meu filho, em quem tenho prazer. Agora o diabo vem, você vai ouvir uma voz contrária daquela que você ouve aqui, lá fora. Segura essa voz que você está ouvindo aqui.
Você é filho de Deus, propriedade exclusiva, você é eleito, único. Deus te salvou para cumprir um propósito da sua vida. Lá fora, pode falar o que quiser, amado. Você não está atrás de um padrão social. Você está atrás da estatura do varão perfeito. Até que chegamos, todos nós, na unidade da fé, no padrão chamado Jesus. Falta muito ainda, né? Para a gente ser igual a Jesus. Mas nós estamos caminhando. Se você obedecer a cada dia, você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Então, amados, não desista daquilo que Deus, Ele empreendeu na sua mente, daquilo que Deus imprimiu no seu coração. Vai chegar dias que você vai ficar confuso, vai chegar dia que você vai balançar, vai ter uma certa crise, mas crise passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todos nós, lá no vale da sombra da morte, a gente dá uma balançada. Lê o Salmo 18, Salmo de Davi. É um salmo que Davi entra em parafuso, paranoia. Depois ele fala: persegui meus inimigos, alcancei, os consumi, os atravessei, joguei e o vento levou como pó e eu venci. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para prevalecer. Há um certificado, querido, do propósito de Deus na sua vida, que está aqui impresso na Bíblia Sagrada. Aqui é uma certidão de novo nascimento. Você tem um novo nome, você é nova criatura. Deus fez você para cumprir um propósito. Agora cumpra esse propósito. Você está na terra para fazer a vontade de Deus, não a sua, para fazer a vontade do Pai. E é um conflito muito grande. Jesus passou por esse conflito no Getsêmani. Ele passou por esse conflito. Falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus novo, sucesso, cura, milagre, ressurreição, purificação de leproso, multidão, multiplicação de pão e peixe, glória, discípulos. Morrer, ele falou: se for possível, contanto que não faça a minha vontade. Irmãos, isso é identidade. Ele se identificou com a vontade eterna de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Não abra mão. Não abra mão. Aconteça o que acontecer, passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará. A sua identidade está aqui, ó. Quando você lê a Bíblia, você está olhando no espelho. Eu estou me vendo aqui, eu estou me enxergando aqui. Esse espelho revela você, vai revelar seus defeitos. Sabe aquele espelho de hotel redondo, que a sua cara cresce, que você vê um cravo que nunca tinha visto? Você vai ver seus defeitos, mas de fé em fé, de glória em glória, nós vamos chegar lá. Amém? Vamos orar? Dê um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Quer chova ou faça sol, nós estamos aqui adorando o Senhor, e nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Diga: eu tenho uma identidade, sou parecido com Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Levante sua mão. Aleluia. Pai, a tua palavra foi semeada nesse lugar, e ela está sendo regada com uma chuva maravilhosa, e que essa semente, Senhor, jamais saia do nosso coração. Nós somos únicos, chamados, moldados em Cristo Jesus para toda boa obra. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua promessa, obrigado porque Jesus é a nossa referência, e nós vamos crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, a plenitude da fé, a unidade. Nós vamos crescer juntos, plantados na casa do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que nenhum aqui vai desistir.
mas perseverarão até chegar naquele glorioso dia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Mais, Senhor, de ti, menos de mim, menos de queremos mais, Senhor. De ti, derrama, Senhor. De ti, até transbordar, Pai. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
vai indo para Belém essa semana, né? O pastor vai também. Vamos orar para que Deus encaminhe todo esse procedimento que ela precisa passar por ele, sem impedimento, sem nenhuma intercorrência negativa, e que em breve ela esteja de volta aqui, firme e forte. Dessa vez eu perdi minha companheira de caminhada, tive que fazer caminhada sozinho. Sempre ela que me acompanhava, a gente ia compartilhando da vida, do reino, mas é por pouco tempo. Nós vamos encomendá-la debaixo da graça de Deus. Quarta-feira estão indo. E igreja, fique em oração, joelho no chão. Vai dar tudo certo. Aprovação, né, do plano para fazer o procedimento cirúrgico. Mas em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, nós encomendamos a vida da Keila 100% sob os cuidados do Senhor. Até aqui, Senhor, o Senhor tem cuidado da vida dela, e não é agora que ela vai ficar sozinha. Abre, Senhor, as portas para a aprovação dessa cirurgia. Abre, Senhor, os caminhos. Prepara a equipe médica, anestesista, prótese. Que não haja, Senhor, contaminação hospitalar, infecção. Que tudo possa transcorrer debaixo dos cuidados do Senhor. Abençoa a viagem, o tempo dela e do Gork ali em Belém. E ao voltar para cá, ela voltará 100% curada, voltando para todas as atividades, Senhor, para servir ao Senhor e ao teu povo. Como igreja e ministério de cobertura, nós abençoamos e declaramos que a boa mão do Senhor está sobre ela, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Vai dar certo. Amém, meu pastor, eu creio. Glória a Deus. A igreja, os cultos vão continuar tudo normal, dentro do horário, tudo funcionando normalmente. Não vai parar nada. Queridos, eu queria que o pastor ficasse aqui. Vem aqui, pastora. Você pode sentar por um momento. Todos os anos nós fazemos isso. Nós ofertamos uma oferta de gratidão pela cobertura, pelos momentos de oração, pelos aconselhamentos, pelas lágrimas junto conosco, por estarem todo o tempo nos acompanhando a vida de cada um de nós como igreja, colocando em intercessão, como eu já falei, em jejuns. E nós todos os anos fazemos isso. E não somos eu e o Gork, somos nós, igreja. Todas as vezes nós fazemos aqui diante de vocês. Então nós queremos que você levantasse, estendesse sua mão para cá. E em gratidão ao Senhor, nós vamos orar pela vida do pastor Edmilson e da pastora Nides. Vamos entregar nossa oferta de gratidão pela cobertura de 2023, né? Então, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, ó Deus. Obrigada, Senhor, por todo o direcionamento, até para a abertura dessa igreja que o Senhor deu a eles. E Deus, nós recebemos, ó Pai, todo direcionamento em amizade, em oração, em jejuns, Senhor, em clamores por essa igreja, em orientação sacerdotal, ministerial. Senhor, por isso nós glorificamos o teu nome. Oh Pai, como comunidade cristã de Parauapebas, nós abençoamos a vida deles, sua família, seu ministério, Senhor, sua saúde, Deus. Abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos a proteção do Senhor, a graça e a misericórdia. E nos unimos em fé aqui, Senhor, com nosso coração grato. Entregamos a nossa oferta de gratidão, Senhor, pela vida deles que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Queremos agradecer, né, essa semeadura, e que ela redunde
em bênçãos espirituais, materiais, crescimento, multiplicação. Nunca faltará semente nessa casa.